Estamos no escritório Boutique MAB Advogados e eu vou conversar com a doutora Mirelle Alves Braz, advogada especialista em direito empresarial e individual. Sempre muito bom recebê-la no Momento Jurídico, doutora Mirelle. Eu que tenho o maior prazer em participar do Momento Jurídico, a credibilidade do programa, dos profissionais que frequentam o programa, acaba nos avalizando quando a gente participa. Isso não tem preço, né, Regiane? Então, prazer é meu. Então é nosso. Mas, doutora Mirelle, vamos continuar falando sobre o refis da Copa. Na vez anterior que estivemos aqui, falamos sobre toda a legislação do refis. Agora, vamos falar sobre a operacionalização deste refis. Exato, Regiane. Conversar sobre a lei, de acordo com os empresários, é fácil, né? Porque a gente fala um juridiquês, né? Coloca o que a lei diz, a letra fria da lei, mas lá na prática, no dia de fazer adesão ao refis, né? Ou seja, ao refinanciamento de uma dívida tributária ou não tributária, junto à Receita Federal, junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou à própria Advocacia-Geral da União. Como é que funciona? Houve um certo enredo, um imbróglio, como a gente chama, nesse meio tempo, que confundiu a contadores e advogados. Por quê? Nós tivemos o chamado refis da crise, que foi anterior ao refis da Copa, para o refinanciamento de dívidas constituídas até 30 de novembro de 2008. Esse refis foi válido até 31 de julho de 2014. Ou seja, até uma semana atrás ele estava em vigor. Porém, as pessoas que tentaram aderir a esse refis junto à Advocacia-Geral da União não conseguiram. A orientação deste órgão foi de que esta lei estaria revogada pelo refis da Copa. Qual seria a vantagem do refis da crise? Não é preciso um aporte de valores inicial, não se precisa da entrada, se financia a dívida em 180 vezes sem nenhuma entrada. Porém, não foi permitido ao contribuinte finalizar essa adesão. Causou grande confusão. O que nós estamos orientando aos contribuintes? Sim. É que busquem a via do mandado de segurança, né, que ajuizem o mandado de segurança para garantir o direito à adesão ao refis da crise, sim, porque não houve revogação expressa, né, nem tácita, no meu entendimento. O refis da Copa trata de um outro período, ou seja, dívidas constituídas até 2013, de 2008 a 2013. Ou seja, seria um novo período. E o refis da Copa inclui, como nós já conversamos no outro programa, o valor de uma parcela inicial. É necessário fazer um aporte de uma entrada, 5%, 10% ou 20%. Porém, a questão também está um pouco confusa em relação a esse refis, que inicialmente, na previsão legal, previa apenas 10% e 20% de entrada. Agora, a presidenta nos beneficiou com 5% de entrada, ou seja, um pouco menos de valor de entrada, porém, a adesão aparentemente é feita pelo contribuinte agora, na verdade, apenas uma manifestação do desejo de aderir, pagando uma DARF de R$100 por grupo de dívidas. E não depende do valor também? Não depende, nesse caso não. Né? Mas a adesão dele só vai ser deferida também, dependendo do valor, aí sim, possivelmente para o ano que vem. Quer dizer, existe lei federal, o que eu chamo de direito líquido e certo, que se pode buscar pela via do mandado de segurança, porém, por portarias, né, ou mesmo por orientações internas, os órgãos estão dificultando a adesão do contribuinte. O refis, em relação às questões, por exemplo, execuções em andamento, ele vai haver uma renúncia em relação a embargos, tá, desses processos, porventura existentes que já estejam em curso. Essa desistência ela vai ocorrer por grupo de processos. Por exemplo, processos em dívida ativa, não ajuizados, apenas administrativos. Vai se pagar um valor de R$100 por este grupo de processos e vai haver uma desistência genérica em relação a todos esses processos. Muito bem. Talvez somente no ano que vem se definam as adesões específicas, mensurando cada um dos valores aos quais efetivamente o contribuinte aderiu. Esse lapso temporal, esse limbo, vamos dizer assim, vem assustando o contribuinte, confundindo contadores, advogados e empresários. Eu só imagino. Qual a orientação, doutora Mirelle? Bem,
primeiro lugar, busque o auxílio de um advogado. Com certeza, eu sou parte suspeita para falar isso, porque eu sou uma advogada, mas com certeza... Na área, não é? Claro, essas questões, pela complexidade, podem fazer com que o contribuinte faça uma adesão impensada, talvez a um financiamento que não vai lhe beneficiar, né? A desistência de um processo que talvez já esteja em curso numa fase que possa lhe beneficiar muito mais do que o próprio refis, e principalmente para garantir os seus direitos junto a estes órgãos. E a principal orientação que nós estamos dando para quem não conseguiu aderir, foi impedido de alguma forma, obstaculizado, é que busque documentar isso de alguma maneira, procure um advogado e que busque a via do mandado de segurança, para que a gente garanta esse acesso, sim, a algo que a lei federal nos garante. Com certeza. Doutora Mirelle, sobre o novo projeto que dispõe sobre a figura paralegal, que é o bacharel que não foi aprovado no exame de ordem, o exame de ordem que tem tantas polêmicas ao redor dele, não é? Nos fale um pouquinho a respeito primeiro deste assunto. É verdade, Rejane, hoje se estima que sejam aproximadamente 5 milhões de advogados buscando a inscrição nos quadros da OAB, né? Isso já nos coloca em equiparação na própria justificativa do projeto aos Estados Unidos e à Índia em número de profissionais. Quer dizer, são números expressivos. A gente sabe que o exame de ordem tem sido, assim, o monstro, vamos dizer assim, tem assombrado os bacharéis em direito. Inúmeras são as críticas. Aí vem este projeto de lei agora para regulamentar a figura do paralegal, que viria a ser o quê? O bacharel, que não foi aprovado no exame de ordem, mas já concluiu a sua faculdade, portanto, é bacharel em direito, e que poderia exercer algumas atividades, como, por exemplo, assessoramentos técnicos. Mesmo não sendo aprovado no exame de ordem. Ainda que não aprovado no exame da OAB. Aparentemente, esse projeto, que tinha um período indefinido, vai definir por um período de 3 anos a figura do paralegal. Qual é a crítica que eu faço? Eu acho o seguinte: se o exame de ordem não está bem, se for este o caso, em lugar de corrigir essa situação, né, ou a formação desses profissionais, nós estamos buscando uma solução porca, né? Então, ok, vamos admitir que pessoas que não conseguiram sequer ser aprovadas no exame de sua própria entidade exerçam uma assessoria técnica. Técnica em quê? Né? Então, na verdade, ele não é nem mais um estagiário, nem propriamente um advogado. Nós estamos criando uma terceira figura, que é uma aberração, embora exista em outros países, ela existe em outros países de outra maneira. Aqui ela está sendo criada meramente para dar vazão a esse mercado de trabalho, que são inúmeras pessoas formadas e que não conseguem suas colocações. Eu acho que isso serve para a gente refletir no porquê tudo isso está acontecendo. Por que as coisas estão desta forma? E dar uma solução mais efetiva. O problema é ensino, então nós temos que rever o ensino nas universidades. Porque eu vou te colocar uma outra questão. Então, nós vamos poder ter o semi-juiz, né? Ele não foi aprovado num concurso público, porém, ele é um bacharel e já exerceu o seu estágio, vamos supor, na júris. Vai poder existir o semi-juiz, o semi-delegado? É a aberração que está se criando. Muito bem, essa pessoa não passa nos pré-requisitos que são essenciais para o exercício da sua profissão, mas ela pode exercer a profissão por uma via transversa. Eu acho que é de uma pobreza absoluta esse projeto. Infelizmente, ele tem... Não vamos nem citar o nome, né, do autor deste projeto, que não vale a pena. Acho que não vale a pena. Nós temos uma entidade, a OAB, que é muito ativa, tem sido fundamental para o exercício de inúmeros direitos dos profissionais, inclusive dos estagiários de direito. Tem garantido honorários dignos, né? Tem buscado, agora lançou a campanha do selo dos honorários dignos para a advocacia. E o advogado, ele é essencial à soberania e à democracia de um Estado. Ele é fundamental, ele é uma figura fundamental. Assim como o juiz, assim como o promotor de justiça, como o delegado de polícia, são figuras fundamentais, porque é sob o crivo destas pessoas que as leis vão passar e que direitos fundamentais serão exercidos e garantidos. Então, nós vamos possibilitar que pessoas que não têm a capacidade de passar, eu repito, no exame da OAB, exerçam uma atividade
que é técnica, sim, e que exige um conhecimento, sim. E esse conhecimento, ele deve ser exercido e demonstrado através dos exames, sim, assim como os concursos públicos acontecem. Então, nós vamos passar para o médico, por exemplo. Então, nós vamos poder ter um profissional da medicina que não conseguiu sua carteira junto ao CREMERS, mas ele vai poder receitar? Quer dizer, são as figuras estranhas. E depois, no momento de responsabilizar, de buscar responsabilidade por um erro profissional, nós vamos poder responsabilizar essa pessoa que ela já não demonstrou que não tinha condições, não é, de exercer a sua profissão. Como será a responsabilização dessa pessoa? Porque hoje o advogado, se ele exerce mal a sua atividade, se ele lesa de alguma forma o seu cliente, ele pode ser responsabilizado por isso, inclusive com a exclusão junto aos quadros da OAB. Então, existe um respeito, eu respeito a minha carteira da OAB, por isso eu vou exercer a minha profissão com ética, com dignidade. Mas se essa pessoa não tem sequer este temor, por que ela vai agir com ética? Nós já temos casos problemáticos aqui de lesões a clientes por advogados, porque existem maus advogados como existem bons. E aqueles que serão os paralegais, qual vai ser a punição para eles se eles não têm uma entidade aos quais estejam vinculados? Mas, doutora Mirelli, diante de tudo que foi colocado pela senhora, podemos dizer que certamente este projeto não será aprovado, porque não tem cabimento, não é? Ele passou na Comissão de Cidadania e Justiça, mas ele ainda precisa passar... Tem vários trâmites, não é? Pela frente ainda. Claro, ele ainda tem pela frente alguns trâmites, mas já está causando, assim... Uma polêmica grande, não é? Uma grande polêmica e uma grande expectativa nos não aprovados. Assim, minha opinião, né, já está posta e eu espero que a gente não submeta, de fato, a população a um desserviço como esse, expor a profissionais que não vou dizer que sejam maus profissionais, mas que não estão ainda capacitados para esse fim. Exatamente. Foi muito bom, como sempre, ser recebida aqui no escritório Boutique MAB Advogados. Muito obrigada e até a nossa próxima oportunidade, né? Até o mês que vem. Até o mês que vem, Rejane. Muito obrigado por me permitir participar de um programa tão bom, né? Tão informativo como é o Momento Jurídico. E vai ser recebida com muito prazer no mês que vem para um café gostoso. Muito obrigada. E nós vamos ficando por aqui, sempre agradecendo a audiência de você e até o nosso próximo encontro.